voltando à sua pergunta, foram alienígenas? Eu já vi gente afirmar isso. Foi o povo hebreu que construiu quando era escravo? Ora, a pirâmide de Quéops, a grande pirâmide, ela é 2480 a.C. Você falou da preocupação dos egípcios com a eternidade. Acho que é por aí que começou a história das pirâmides, né? Para conservar tudo isso, eram túmulos. Conta pra gente então, como é que foi? Porque tem gente até que fala, as pirâmides não tem explicação científica para a construção, então acho que foram alienígenas, ou foi o povo hebreu que estava escravo e tinha uma técnica especial. Realmente é muito curioso a questão aqueles monumentos arquitetônicos, né, históricos que estão ali. Fala um pouquinho das pirâmides, por favor. Pode voltar ali? Vamos lá, vamos lá. É muito interessante porque é uma riqueza muito grande de história e eu sou apaixonado. Havia uma estrutura, os egípcios antigos começaram a construir as mastabas, né? As mastabas eram estruturas de pedra, normalmente quadradas ou retangular, que ali fazia-se uma entrada no subsolo, onde seria colocado o corpo. O corpo mumificado nesse processo que eu expliquei, para ser preservado para a ressurreição. Porque qual era a função? Ele tinha que ser de pedra para que pudesse durar até a eternidade. E uma vez que o nobre ou um faraó fosse sepultado na mastaba, as suas riquezas eram sepultadas com ele. Para quê? Para que ele pudesse usufruir dessas riquezas na eternidade. E mais, em alguns casos, os animais eram sacrificados e mumificados para que pudessem ressurgir com ele na eternidade e servi-lo. Essas mastabas foram se tornando tradicionais, isso nós começamos na pré-história. Bom, há um sítio arqueológico muito fantástico no Cairo, a 25 quilômetros do Cairo, que se chama Saqqara. Saqqara se transformou na maior necrópole do Egito Antigo. São milhares e milhares de túmulos e recentemente, via satélite, foi descoberto um sítio com 1.500 túmulos faraônicos, né? Ali na região de Saqqara, uma região no deserto, na parte ocidental do Nilo. Bom, havia um rei, esse rei nós estamos remontando aí 2.657 anos antes de Cristo. O nome dele, Zoser. E ele tinha um homem que era um homem à frente de sua época, um grão-vizir chamado Imhotep. Ele pede para Imhotep construir um túmulo gigantesco que pudesse ser visto do seu palácio. Mas como expliquei antes, os palácios ficavam na parte oriental do Nilo. O Imhotep então fala, como eu vou fazer isso, né? Como ele vai ver uma mastaba lá do outro lado do Nilo? O que Imhotep faz? Ele cria um canal na parte ocidental do Nilo, e esse canal ele faz uma meia-lua, e essa meia-lua forma uma pequena ilha. Então agora essa ilha estava na parte oriental, porque o canal fez a parte ocidental recuar, perdão. Aí ele convence Zoser a construir seu palácio nessa ilha. Por quê? Porque dali ficaria fácil ver o túmulo. Bom, então ele começa a construção da mastaba. Ele constrói uma estrutura de pedra quadrada com mais de 60 metros de cada lado. E aí, perdão, 150 metros de cada lado. Já já vou falar por que os 60. E ele fala, Zoser, fiz seu túmulo. O Zoser olha, não estou enxergando direito. Desmancha e faz de novo. Eu quero um maior. Eu quero que o meu túmulo seja visto do meu palácio. Imhotep viu todo o trabalho que tinha sido feito para fazer aquela mastaba. Então o que ele decide? Ele decide fazer uma mastaba menor em cima, ao invés de destruir a grande. E agora, Zoser? Não está do jeito que eu quero. Ele faz outra mastaba, e assim ele constrói 6 estruturas, uma em cima da outra, que chega no final a 60 metros de altura.
Aí Zoser fala, gostei. Quando ele fala gostei, e você olha para a obra que Imhotep fez, você tem uma estrutura que é uma pirâmide escalonada, também conhecida como pirâmide de degraus ou pirâmide de Zoser. Nós estamos falando do ano de 2657 a.C. E dali começa a primeira pirâmide. No processo de evolução, chega-se à pirâmide perfeita, que é a pirâmide angular, porque já se desenvolve a ideia de que o deus Amon-Ra, o Sol, ele deveria, então, a pirâmide deveria representar um poder central do universo, irradiando sua energia, que era sua luz, né? Então, a pirâmide perfeita, ela representa todo esse poder. Essa era a visão do Egito Antigo em relação à vida eterna. Nisso existem outros sítios. O Egito tem mais de 100 pirâmides. As 3 famosas são as 3 de Gizé. Mas existem mais de 100 pirâmides espalhadas pelo país. E aí tem as pirâmides de Darshur, a pirâmide de Kos, todas essas regiões estão no sul do Cairo. Até que Quéops constrói a primeira grande pirâmide. São ali pai, filho e neto, Quéops, Khafre e Miquerinos. Voltando à sua pergunta, foram alienígenas? Eu já vi gente afirmar isso. Foi o povo hebreu que construiu quando era escravo? Ora, a pirâmide de Quéops, a grande pirâmide, ela é 2480 a.C. Então nós estamos falando de quase 500 anos antes de Abraão chegar lá a primeira vez. E o povo hebreu trabalhava fazendo tijolos, não trabalhava fazendo pedras. E boa parte da história dessa construção das pirâmides se perdeu com a destruição da Biblioteca de Alexandria, porque era tudo preservado em papiros. Mas existem alguns papiros que estão disponíveis no Museu de Turim, na Itália. Costuma-se dizer que existem mais tesouros do Egito espalhados pelo mundo do que no próprio Egito. Existem o obelisco na Champs-Élysées, em Paris, no maior obelisco do Egito. Bom, aí o que se conta a história, e isso já se tem fontes, eles usaram esse sistema de rampas para ir subindo as pedras. As pedras vieram de uma região chamada Tora, próximo do Cairo. Existe uma montanha que até hoje é uma fábrica de cimento, a montanha de Tora, onde eu tinha um time de futebol que treinava na região de Tora, Tora El Balad, né, no subúrbio do Cairo, e também de Assuã, vinham através do Nilo, e o Nilo chegava até a beira das pirâmides. E assim essas pedras foram trazidas, foram levantadas, foram 2.300.000 blocos de pedra, onde as menores têm 3 toneladas e as maiores chegam a 16 toneladas, durante 23 anos de construção, e não foram escravos. Mas como foi feita essa construção, a gente vai falar no próximo bloco. Olha, está ficando interessante. Muito interessante, são dados preciosíssimos. Olha, nós vamos agora de arqueologia do Egito. Que legal, né? Você vê fotos de pirâmide, vê aquela coisa ali, vê, né? E como se fossem apenas meras construções. A história é maravilhosa, com muitos detalhes. Então, continuaremos no próximo episódio. Fique conosco. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante. Compartilhe esse vídeo. Olha, você vê que é muita instrução, porque depois isso vai conectando com a história bíblica, ok? Para você entender o processo de Deus trabalhando com o seu povo para chegar até nós e como isso foi conduzido durante a história. Irmão Araújo, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação já nesse bloco. Vamos aguardar o próximo, viu? Vamos lá que tem mais informação aí. Amém. Então, que Deus abençoe a sua vida e fica na paz.